Capítulo 6. Os efeitos do pecado que habita o interior. Falamos longamente sobre o pecado que habita o interior. Agora, examinemos mais brevemente outros argumentos sobre esse assunto e seus efeitos sobre nós. Em primeiro lugar, examinaremos a invasão do pecado na vida dos crentes e então traçaremos o declínio moral paulatino daqueles que antes confiavam em Deus. Finalmente, examinaremos a resistência do pecado que habita o interior à lei de Deus. A invasão do pecado violento na vida dos crentes. Observamos nas Escrituras o poder do pecado violento sobre muitos crentes, que não eram pessoas pequenas, mas gigantes na fé. Homens como Noé, Ló, Davi, Ezequias e outros que se destacavam em sua caminhada com Deus. Não eram pessoas que caíram em pecado no início de sua caminhada com Deus, quando poderiam até ser desculpados pela inexperiência. Pelo contrário, caíram depois de uma longa experiência nos caminhos da graça de Deus. Noé andou muito com Deus antes que o pecado surpreendesse. Veja Gênesis 9. O justo Ló parece ter se corrompido somente no fim de sua vida. Davi experimentou ricamente de perto a graça de Deus, bem como a comunhão espiritual, antes que o pecado o lançasse ao chão. O mesmo pode ser dito de Ezequias. Se o pecado derrubou homens de Deus tão experientes, o que dizer de nós? É significativo que esses homens receberam grande e maravilhosa misericórdia das mãos de Deus antes que o pecado invadisse suas vidas, mas fracassaram em permanecer diligentes e vigilantes. Deus libertou Noé de uma grande inundação. No entanto, com o mundo devastado ao seu redor para lhe servir de lembrete da graça de Deus, ele logo caiu na bebedeira. Depois que Deus libertou Davi de todas as suas tribulações, ele caiu em adultério e tramou um assassinato. Depois de Deus haver libertado Ezequias da morte, ele caiu no orgulho carnal e na arrogância. Mesmo em meio às bênçãos de Deus, ninguém está a salvo, a menos que permaneça próximo a ele, o único capaz de nos guardar. Pode alguém se julgar melhor que Noé, que, abre aspas, era homem justo, íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus? Fecha aspas. Gênesis 6:9. Somos melhores que Ló, um homem, abre aspas, justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais? Fecha aspas. 2 Pedro 2:7-8. Somos mais santos, sábios ou vigilantes que Davi, abre aspas, que foi um homem segundo o coração de Deus, fecha aspas. 1 Samuel 13:14. Somos melhores que Ezequias, que lembrou a Deus que o servia, abre aspas, com fidelidade e com devoção sincera, fecha aspas. Isaías 38:3. Seus testemunhos flutuam como boias, marcando onde as areias, os recifes e as rochas do pecado os fizeram naufragar. Somente Deus, em sua fidelidade, os guardou da perda e da ruína completas. O declínio moral paulatino dos crentes. O pecado, às vezes, parece derrubar crentes fortes da noite para o dia, mas o pecado causa, frequentemente, uma queda gradual do zelo e da santidade na obediência dos crentes a Deus e na sua comunhão com Ele. Davi desceu gradualmente em direção ao pecado quando decidiu fazer um censo do povo. Veja 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Ele não teria feito isso anos antes, quando seguia a Deus no deserto das tentações e das provações. Naquele tempo ele era cheio de fé, amor, humildade, quebrantamento de coração, zelo e terno afeto por todas as ordenanças de Deus. Mas o engano do pecado minou a sua força. Observamos esse declínio gradual nas igrejas a quem Cristo se dirige em Apocalipse 2 e 3. Ele menciona muitas coisas boas, por exemplo, sobre a igreja de Éfeso. No entanto, ele declara, abre aspas, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Fecha aspas. Apocalipse 2, 4 e 5. As Escrituras estão repletas de advertências sobre os perigos da corrupção. Elas se referem a, abre aspas, fidelidade quando você era jovem, fecha aspas, e a, abre aspas, como noiva você me amava, fecha aspas, em Jeremias 2:2, ao nosso, abre aspas, primeiro compromisso, fecha aspas, em 1 Timóteo 5:12, e a, abre aspas, confiança que tivemos no princípio, fecha aspas, Hebreus 3:14.
A palavra de Deus também nos adverte a não destruirmos, abre aspas, o fruto do nosso trabalho, fecha aspas, em 2 João 8. À luz dessas advertências, que testes devem ser continuamente feitos para determinar a extensão do nosso próprio declínio? 1. Avalie seu zelo por Deus. O nosso zelo por Deus é o mesmo que costumava ser, entusiasmado, vivo, vigoroso e efetivo? Ou a abundância da iniquidade nos amorteceu e esfriou os nossos corações? Ainda dizemos, como salmista, abre aspas, rios de lágrimas correm dos meus olhos porque a tua lei não é obedecida? Fecha aspas. Salmos 119, 136. Somos solícitos acerca dos interesses de Cristo nesse mundo como ele era para com a arca? Nós ainda lutamos, abre aspas, pela fé de uma vez por todas confiada aos santos? Fecha aspas. Judas 3. Trabalhamos para julgar e condenar o mundo por meio do nosso estilo de vida santo e separado? Teria o mundo arruinado a nossa profissão e confissão de fé? Embora possamos não gostar delas, deveríamos fazer a nós mesmos essas perguntas salutares. 2. Examine o seu prazer na adoração de Deus. Poderíamos nos fazer muitas perguntas sobre o assunto adoração. Quão preciosa é a palavra de Deus para nós? O que ainda conhecemos do poder do Espírito Santo em nossas vidas? Ainda apreciamos o dia do Senhor como o dia do Senhor? Ele é uma real alegria para as nossas almas? Ainda temos os santos de Deus como nossa inspiração e modelo? Ou dizemos de nossas vidas cristãs, abre aspas, que canseira, fecha aspas, Malaquias 1,13. Estamos incomodados com as tarefas e obrigações que outrora cumpríamos com alegria? 3. Inspecione a sua sensibilidade ao pecado. Também podemos perguntar sobre o interesse que temos na obediência piedosa e na nossa sensibilidade ao pecado. Ainda mantemos disciplinas espirituais? Temos o mesmo amor pelos irmãos? Temos a mesma prontidão para tomar nossas cruzes? Temos a mesma humildade de mente e o mesmo espírito de autonegação? O nevoeiro do pecado e da cobiça enche a atmosfera ao nosso redor, de modo que nem sempre podemos responder afirmativamente. Qual a extensão do declínio em nossa própria vida? Todo declínio vem do pecado que habita o interior. O declínio se mostra como evidência do poder contínuo do pecado. No entanto, quando lamentamos a realidade do poder do pecado, podemos também nos alegrar no poder maior que Deus nos dá para superá-lo. Quais são as fontes desse poder maior? Uma fonte do poder de Deus vem de seus dons ao corpo de Cristo. Eles existem, abre aspas, com o fim de preparar os santos, fecha aspas, Efésios 4,12, para completar toda a obra de fé e obediência. Eles existem, abre aspas, para a obra do ministério, fecha aspas, no intuito de prevenir a corrupção e o declínio. Mas e se Satanás e seus instrumentos trabalharem contra nós na sutileza e no engano? Deus elaborou esses dons para a nossa proteção e libertação. Ao exercitá-los, crescemos, abre aspas, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, fecha aspas. Efésios 4,15. Deus os usa para nos amadurecer e nos fazer frutificar. Deus também nos livra de esquecermos a ajuda que nos oferece. Ele multiplica suas ordens, exortações e promessas nas Escrituras com esse propósito, veja Hebreus 2,1, e continuamente nos desafia. Abre aspas. Por que você vai morrer? Por que vai secar e se corromper? Venha para os pastos que lhe são oferecidos e sua alma viverá. Fecha aspas. Quando vemos crentes se afastando, ficando acomodados em suas almas, sabemos que devem livrar-se do pecado que habita o seu interior. Além dessas fontes mais externas de crescimento espiritual e de poder, também experimentamos continuamente aqueles suprimentos que vêm da graça de Cristo. Como nossa cabeça vivente, Cristo diz, abre aspas, porque eu vivo, vocês também viverão, fecha aspas. João 14,19. Ele continuamente comunica a vida a todos que são seus. Nele está a fonte da vida. Como em uma paráfrase de Gálatas 2,20, posso dizer, abre aspas, a vida espiritual que eu tenho não é minha. Eu não a criei e não posso mantê-la. Ela é obra exclusiva de Cristo.
Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Toda a minha vida é dele somente. Fecha aspas. Além disso, Cristo nos dá não apenas vida, mas vida abundante, vigorosa, forte, florescente e frutífera. Ele veio não somente para que tenhamos vida, mas para que possamos tê-la abundantemente. Isso diz respeito à nossa vida comunitária como crentes. O corpo todo está ajustado e unido para o crescimento efetivo em Deus. Abre aspas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Fecha aspas. Efésios 4:16. Os tesouros da graça de Cristo são insondáveis. Seus estoques são inesgotáveis. Sua vida plena é eterna. Por que então não crescermos e florescermos com esses recursos? Não é por falta de comunicação graciosa de Cristo. Ao contrário, é por conta dos bloqueios que a cobiça e o pecado criam dentro de nós. Isso é tudo. Mas, além dos contínuos suprimentos de graça dados por Cristo, temos também sua prontidão a nos auxiliar a qualquer tempo. Como um, abre aspas, sumo sacerdote misericordioso e fiel, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Fecha aspas. Hebreus 2, 17 e 18. Por conta disso, abre aspas, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Fecha aspas. Hebreus 4, 16. Em outras palavras, obtenhamos graça apropriada, oportuna e suficiente para toda a provação e dificuldade que enfrentarmos. Na verdade, o cristão tem inúmeras obrigações e meios a partir do amor, dos mandamentos e da suficiência de Deus, para seguir adiante rumo à maturidade. Veja Hebreus 6:1. No entanto, a sutileza e o poder do pecado ainda perturbam e ameaçam o crente. A mais séria ameaça do pecado é o seu poder de fazer os crentes caírem em declínio moral diante de Deus. Vigiemos contra isso diligentemente, porque isso surge gradualmente. Muitos passos levam os crentes a cair da graça. Muitas fontes novas de graça se abrem para novos convertidos, renovando-os com desejos por Deus manifestados por fé, amor, santidade, frutificação e obediência. Mas se eles negligenciam essas fontes, a corrupção se estabelece. O forte e fresco senso de misericórdia perdoadora desaparece. Contudo, se mantiverem uma profunda consciência dessa misericórdia, suas vidas como crentes serão fortalecidas. Jesus disse da mulher pobre que veio a ele em Lucas 7,47, abre aspas, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, fecha aspas. Um grande senso do perdão de Deus gera muito amor pelo Senhor. O sabor renovado de coisas espirituais salva os cristãos dos contentamentos mundanos. Tendo experimentado o vinho do Evangelho, percebem que isso é o melhor. Jesus, certa vez, perguntou aos seus discípulos se eles queriam ir embora. Eles responderam, abre aspas, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, fecha aspas. João 6,68. Assim como um prisioneiro há muito encarcerado em uma masmorra que é trazido repentinamente à luz do dia, uma nova glória transcende todas as outras experiências. Nesse novo estado de perdão e de alegria em Cristo, o convertido não consegue fazer o suficiente para Deus. Seu zelo por Cristo às vezes o leva a atos de imprudência, mas o processo de decadência começa com a contaminação dessas fontes frescas. O primeiro fator contaminador é o desenvolvimento da preguiça e da negligência para com a graça de Deus. A menos que a obediência e a diligência mantenham aberta a fonte da salvação, ela ficará entupida, como os filisteus entupiram as fontes dos israelitas. Isso ocorre quando o pecado que habita o interior entope a alma com indiferença às antigas percepções do amor divino e com negligência moral aos pensamentos contínuos de fé. Deus frequentemente reclama, abre aspas, vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, fecha aspas, em Isaías 17:10. A segunda influência corruptora é a perda da reverência para com Deus. A disposição da alma perde sua atitude de reverência e temor a Deus. O apóstolo nos adverte, ao lidarmos com Deus, que usemos de reverência e temor piedoso, por causa de sua pureza, santidade e majestade. Veja Hebreus 12, 28 e 29.
O Senhor disse isso acerca da destruição de Nadab e Abiú, abre aspas. Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, fecha aspas. Levítico 10:3. Devemos nos relacionar com Deus com reverência, de modo santo. Quando o povo começou a desconsiderá-lo e agir com irreverência para com ele, eles perderam o senso de sua grandeza. Ezequias pecou porque, abre aspas, não correspondeu à bondade com que foi tratado, fecha aspas. 2 Crônicas 32:25. Devemos nos manter perto de Deus, contemplando sua glória, se quisermos ser transformados, abre aspas, segundo a sua imagem, fecha aspas. 2 Coríntios 3:18. Mas quando perdemos nossa reverência por Deus, nos tornamos menos parecidos com Ele. Perdemos o poder da santidade e não caminhamos mais ao seu lado. Alguns falam muito sobre Deus e as coisas espirituais como nunca falaram antes, mas perderam seu poder em suas vidas. Continue levando a sério as coisas espirituais se quiser a bênção de Deus sobre a sua vida. O terceiro elemento poluidor é a perda da simplicidade do Evangelho. Opiniões insensatas e especulativas corrompem a simplicidade do Evangelho. Especulações vãs são obra da carne. Paulo expressou zelo por seus convertidos de Corinto, temendo que, abre aspas, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, fecha aspas. 2 Coríntios 11:3. Ele sabia que esse elemento poluidor diminuiria sua fé, amor e obediência. Infelizmente, observamos a mesma coisa acontecendo hoje. Depois de andar com o Senhor por muitos anos, alguns crentes dão ouvidos às vãs opiniões de homens, desprezando suas próprias experiências com a graça. Rejeitam toda a eficácia da verdade. João adverte a senhora eleita e seus filhos a terem cuidado, a fim de não perderem as coisas que haviam conquistado. Veja 2 João 8. Devemos mais que qualquer outra coisa estar vigilantes, para não perdermos a eficácia da palavra de Deus em nossas vidas. Precisamos manter vivo o poder da palavra de Deus em nossas almas. A quarta influência corruptora é a falta de vigilância contra Satanás. Quando Cristo toma posse de nossos corações, Satanás se retira, despojado e frustrado. Assim como em suas investidas infrutíferas contra o Senhor, ele se retira, abre aspas, até a ocasião oportuna, fecha aspas, Lucas 4:13. Mas retorna, tão logo tem a vantagem para embaraçar o crente. Imagine um homem bom que busque fazer coisas boas por seus semelhantes. Se homens inescrupulosos o comprometem em um caso legal, ele repentinamente se vê tão preocupado com questões legais que não consegue fazer mais nada. Do mesmo modo, Satanás busca, com o pecado que habita o interior, armar cilada contra o crente sempre que vê uma fraqueza que pode explorar para obter vantagem. Pedro adverte, abre aspas, estejam alertas e vigiem, fecha aspas, 1 Pedro 5:8. Por quê? Por causa do diabo, o inimigo de vocês. A quinta impureza é a imitação do mau exemplo de cristãos professos. O pecado que habita o interior tira vantagem do mau exemplo de cristãos professos. Quando as pessoas se tornam crentes, têm uma atitude entusiasmada e reverente para com aqueles que elas creem são mais experientes como cristãos. Elas então descobrem a verdade quando os observam agir de modo leviano e inconsistente, na verdade igual às pessoas do mundo. Gradualmente começam a imitar esses mestres pensando que podem também pecar e aparentemente florescer. Essa tragédia ocorre porque cristãos novos na fé não reconhecem as fraquezas peculiares de cristãos professos. Essas fraquezas, ao contrário, parecem ser a norma. Estejam atentos, pois muitos cristãos professos estão adoecidos e feridos, e não devem ser imitados. Não são bons modelos. Além disso, o caráter real de cristãos autênticos frequentemente se encontra sob superfície. O óbvio está quase sempre exposto, enquanto a verdadeira integridade permanece silenciosamente oculta. O sexto poluente é o prazer de alguma cobiça secreta no coração. Isso é algo contra o qual o crente pode ter que lutar, ainda que só possa fazê-lo com muita fragilidade. Quando alguma cobiça se instala em nosso coração, segue-se um declínio habitual na santidade. Quando jovem, Davi mantinha seu coração próximo a Deus,
de modo a poder dizer, abre aspas, tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal, fecha aspas. Salmo 18, 23. Do mesmo modo, Paulo podia, abre aspas, manter seu corpo sob sujeição, fecha aspas. Veja 1 Coríntios 9, 27. Mas, uma vez que o pecado entra no coração, enfraquece o vigor espiritual. Cobiças secretas esgotam a confiança em Deus e impedem o exercício da fé e da oração, de modo que a alma não consegue ver. Elas obscurecem a mente e às vezes resultam em pecados escandalosos. Apoderam-se da alma como uma doença virulenta. Isso é tão maligno que a alma mal consegue se manter viva. O sétimo elemento contaminador é a negligência da comunhão reservada com Deus. Já observamos como o pecado que habita o interior engana ao desviar a atenção da mente da prática da oração e da meditação. Quando isso acontece e prevalece, pode resultar em habitual ausência de oração. Deus reclama, abre aspas, você não me invocou, embora você tenha ficado exausto por minha causa, fecha aspas. Isaías 43, 22. A negligência à oração procede do esgotamento e do afastamento de Deus. Um crente nesse estado é como uma árvore agonizante. Porque as raízes foram mortas, todas as folhas irão secar. Nosso Senhor destaca a importância da oração em secreto, onde somente os olhos de Deus podem ver. Veja Mateus 6,6. Nenhuma motivação remota pode afetar um homem quando este busca desfrutar da presença e da graça de Deus em secreto. Quando o pecado que habita o interior impedir a comunhão diligente e constante com Deus, será inevitável que ocorra um declínio na obediência da pessoa como um todo. A oitava impureza é o aumento do conhecimento sem prática responsável. O apóstolo nos diz, abre aspas, o conhecimento traz orgulho, fecha aspas, 1 Coríntios 8:1. Conhecimento teórico incha em proporções desmedidas como um homem com hidropsia, ou como uma planta com muitas folhas, mas sem frutos. Quando os crentes veem as verdades evangélicas como mero conhecimento intelectual, tornam-se vazios e estéreis. Aqueles que outrora eram humildes e andavam com Deus se tornaram meros pauradores. Seu conhecimento vazio se torna alimento para o pecado e produz vaidade na mente, sem qualquer repreensão por parte da consciência. Quando os cristãos apreciam somente falar, escrever e estudar religião, suas consciências ficam pacificadas. Veja Ezequiel 33:32. Nenhum protesto se aloja na alma. Os homens, desse modo, se contentam com noções da verdade, sem se empenhar para experimentar o seu poder em seus corações. Suas vidas não geram nenhum fruto. A consequência disso é a decadência. A nona influência corruptora é o crescimento na sabedoria mundana. Isso é semelhante àquilo que já dissemos. O profeta denunciou, abre aspas, sua sabedoria e seu conhecimento a enganam, fecha aspas, Isaías 47:10. A verdadeira sabedoria consiste em confiar em Deus. A sabedoria do mundo diz que o homem deve confiar em si mesmo. Isso opera para destruir a fé e leva a alma a se decepcionar. Quantos crentes humildes tropeçam no exemplo da sabedoria mundana, que os conduz falsamente. Alguns deles nunca mais serão os mesmos. O 10º poluente é o fracasso em se arrepender de algum grande pecado. Davi escondeu um pecado como este porque queria manter sua reputação. Grandes pecados, no entanto, causam grandes mudanças na vida de um crente. Davi reclamou, abre aspas, minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez, fecha aspas, Salmo 38:5. A menos que um osso quebrado seja bem recolocado em seu lugar, a pessoa pode ficar aleijada para o resto da vida. Do mesmo modo, sem arrependimento, uma pessoa nunca poderá ficar totalmente curada. O pecado somente faz endurecer e deteriorar a sua alma. No próximo capítulo, Owen lida resumidamente com o pecado que habita o interior de um homem não regenerado, embora admita que isso não seja relevante para o tema do seu tratado. Por essa razão, tomamos a liberdade de omitir esse capítulo. A resistência à lei do pecado que habita o interior. Observamos a força do pecado para produzir declínio moral em sua resistência ao poder da lei. Podemos notar várias coisas a esse respeito. 1. A lei revela o pecado.
Como um reagente, o pecado na alma reage diante da presença da lei. Paulo admite, abre aspas, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Fecha aspas. Romanos 7:7. A cobiça, nesse sentido, é uma inclinação habitual ao pecado, que somente a lei revela. 2. A lei reconhece o perigo do pecado. Mais adiante, na mesma passagem, Paulo comenta, abre aspas, então, o que é bom, a lei, se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Fecha aspas. Romanos 7:13. O pecado não somente aparece por meio da lei, como também é mostrado como sendo extremamente pecaminoso. Não se trata de uma questão menor, mas profundamente mortal, porque produz alienação de Deus. 3. A lei julga o pecador. Ela permite que ele saiba de maneira clara aquilo que deve esperar. O trabalho da lei propriamente dito é o de expor o pecado a fim de julgá-lo. Esse julgamento, no entanto, é uma advertência misericordiosa que mostra que, se alguém persistir no pecado, as consequências estão claramente descritas. Isso deixa a alma sem desculpa. 4. A lei perturba o coração. O efeito desse juízo perturba e assusta a alma, de modo a não permitir que ela desfrute ou descanse com sua companhia pecaminosa. Assim como um pobre animal que tem uma flecha mortal espetada em seu flanco, ela se sente completamente miserável, onde quer que vá. 5. A lei mata a alma. Por fim, a lei perturba tanto a alma que, desprovendo-a de autojustificação e de qualquer esperança, ela a destrói, deixando-a como uma criatura pobre, desamparada e desesperada, morta em suas transgressões e pecados. Outro versículo declara, abre aspas, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Fecha aspas. Romanos 7:9. Essa morte, no entanto, ainda não é a morte do pecado que habita o interior. A lei não pode privar o pecado de seu domínio e poder. Como Paulo argumenta em Romanos 7, quem está debaixo da lei está também debaixo do pecado. Em outras palavras, seja qual for o poder que a consciência de um homem possa exercer sobre o pecado, ele ainda assim está sob o seu domínio. A lei apenas intensifica o tormento e o cativeiro que um pecador sente. Ela simplesmente aumenta sua complexidade e terror. Assim como os israelitas, sob o domínio de Faraó, a lei deixa o homem, abre aspas, em dificuldade, fecha aspas, Êxodo 5:19. Na verdade, a lei enfurece o pecado, provocando-o a reagir ainda mais violentamente. Não que desacreditemos da importância da lei. Deus a estabeleceu com um propósito, mas subjugar o pecado não é sua tarefa. Deus não a concebeu com esse propósito. Não cabe à lei nenhuma desonra se ela não consegue fazer o que não é sua função. Romanos 8:3. Assim, experimentamos a pregação constante e fiel da palavra contra o pecado em uma congregação por anos a fio. No entanto, não observamos nenhum efeito autêntico na vida de seus membros. Essas congregações, na verdade, proclamam o poder do pecado sobre a dispensação da lei. Não é a letra da lei, mas a eficácia do Espírito de Deus que verdadeiramente importa. Também observamos o poder do pecado nos esforços extenuantes dos homens, ignorantes acerca da justiça que há em Cristo, para viver vidas retas. Eles se envergonham da culpa do pecado e se empenham em não cometê-lo. Prometem, por meio de votos, lidar com pecados recorrentes e, por um espaço de tempo, parecem ter sucesso, mas descobrem que o livramento é apenas temporário, até caírem novamente nos mesmos hábitos pecaminosos. No máximo, podem apenas esperar coibir algumas das evidências públicas mais óbvias do pecado. Interiormente, no entanto, continuam lutando sob o peso e a perplexidade do pecado. O verdadeiro Evangelho da Graça, por sua vez, investe contra essas feras aparentemente indomáveis e selvagens dentro de nós e as transforma. O profeta antevê isso quando descreve o lobo agindo como um cordeiro, ou o leão como um novilho gordo.
ou o urso como uma vaca. Quando isso acontecer, abre aspas, uma criança os guiará, fecha aspas. Isaías 11:6. Trancafiar animais selvagens não os transforma, pois a violência interior permanece. Do mesmo modo, somente a graça pode mudar o coração do homem. Os seres humanos, no entanto, insistem nos meios extraordinários de mortificação através de peregrinações, penitências, autoflagelo, além de orações, jejuns e vida reclusa. Sem a graça de Deus, persistem nesses caminhos auto-inventados enquanto permanecem ignorantes da verdadeira justiça de Deus. O que eles alcançam com seus esforços? Paulo diz que não obtêm a justiça que buscam, não se conformam à lei e não mortificam o pecado, ou sequer o enfraquecem. Romanos 9, 31, 32. Aquilo que o pecado perde em termos de sensualidade, ganha espiritualmente em cegueira, superstição, justiça própria e orgulho. Esses esforços humanos levam ao desprezo a justiça do Evangelho. E assim o pecado reina neles, não menos do que nos pecadores mais libertinos do mundo. Qual é então o propósito da mortificação? Não escrevemos isso para que os cristãos se desesperem, mas para ajudá-los a descobrir o poder, o engano, o domínio e o sucesso desse grande adversário de nossas almas, a saber, o pecado que habita o interior. Nossa resposta deve ser humildade, autonegação, vigilância, diligência e clamor ao Senhor Jesus Cristo por conforto. Quanto à mortificação do pecado que habita o interior, recomendo ao leitor outro pequeno tratado para sua instrução. John Owen havia escrito esse tratado anos antes. Ele está incluído na terceira parte deste volume.